Início a iniciação da palavra de Deus, que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta noite com a sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 6, no versículo 60 em diante. No livro de João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Diz assim: Glória, Senhor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram. Está certo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria, com a graça de Deus, de trazer aos irmãos um pensamento a respeito de que muitos se dizem prontos para servir a Deus. Eu quero servir a Deus, eu vou servir a Deus, eu estou pronto para servir a Deus, e tudo que Deus me falar, tudo que Deus requer de mim, eu vou fazer. Este é o pensamento que as pessoas têm logo de início, né? E Jesus, quando ele estava andando na face da terra, pregando o Evangelho, enquanto ele estava curando os enfermos, dando vista aos cegos, né? Enquanto ele estava ali resolvendo os problemas das pessoas, matando a fome daqueles que tinham fome, né? Concedendo a eles pão, peixe, né? Multiplicando pão, multiplicando peixe. Enquanto Jesus estava resolvendo os problemas deles, milhares estavam seguindo a Jesus, né? De uma vez, Jesus alimentou, né, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? De outra vez, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então havia uma multidão seguindo a Jesus, porque via em Jesus a solução dos seus problemas, via em Jesus a cura das suas enfermidades, a cura da enfermidade dos seus parentes, né? Não é isso? As pessoas, às vezes, eles não estavam enfermos, mas tinham um filho enfermo. Verdade. Tinham um filho endemoniado, né? Teve um homem que chegou até Jesus, né? E pedindo a ele: olha, Senhor, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos pudessem expulsar o demônio que está atormentando ele, que muitas vezes lança ele no fogo, outras vezes na água. Eu não sei mais o que fazer. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, se o Senhor pode me ajudar, me ajuda. Jesus falou: tudo é possível àquele que crê. Amém. E ele humildemente falou com o Senhor Jesus: ajuda a minha incredulidade. Amados, é o que nós precisamos pedir a Deus cada dia. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me nos meus problemas. Aquele que eu não posso resolver, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Amados, porque as nossas lutas, elas são tremendas, elas são diversificadas, né? Um tem um problema de
enfermidade, outro tem um problema financeiro, outro tem um problema de cegueira, outro tem um problema porque é coxo, aleijado. Então os nossos problemas são diversificados, né? Cada um com o seu problema, e às vezes nós não podemos resolver os problemas dos outros, porque o nosso problema para nós é grande. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cada um sente o seu problema, cada um sente a sua necessidade, né? Teve certa vez eu fui internado e eu arranquei a ponta deste dedo num acidente e eu fiquei ali morrendo de dor. Eu senti uma dor tremenda, foi fratura exposta neste dedo, né? E eu passei por cirurgias, né? De outra vez acidente de moto, parti a minha perna, fratura exposta, aquela dor horrível. Havia outros na sala da enfermaria, cada um tinha o seu problema, cada um tinha a sua dor. Um outro lá arrancou o pé, o outro lá estava com problema no braço. Então ninguém podia resolver os problemas uns dos outros. Cada um estava esperando no médico, né? Cada um estava esperando no médico, porque nós mesmos não podíamos ajudar uns aos outros. E ali estava um problema sério. Aquele homem estava com seu filho endemoniado. Os discípulos não puderam resolver, mas de repente chegou o Rei dos Reis, chegou o Senhor dos Senhores, chegou o médico dos médicos, chegou o Todo-Poderoso, né? E ali, quando o Espírito já viu o Senhor Jesus, já começou a impulsionar aquele jovem, começou a compulsionar ele, lançando ele para um lado, e o Senhor ordenou: sai dele, espírito imundo. E aquele espírito começou a convulsionar e saiu. E de repente aquele menino estava como morto, e as pessoas pensavam que ele estava morto, né? E falou: olha, ele morreu. Mas o Senhor o pegou pela mão, o levantou e o entregou ao seu pai. Grande foi a felicidade do seu pai. Mas quem dera, glória a Deus. Oh, como é maravilhoso quando nós podemos entregar os nossos problemas ao Senhor, porque Ele tudo pode fazer. Não há impossíveis para o nosso Deus, não há enfermidade diante do nosso Deus, não há problemas financeiros diante do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, e Ele tem um tempo para fazer e para agir na nossa vida. Talvez nós pensamos que está demorando, amados, mas quando nós entregamos ao Senhor, aleluia, não te quer dizer que imediatamente será resolvido, não. Por quê? Porque Deus tem um tempo, aleluia. Deus tem um tempo de agir. Ele está trabalhando em nossos corações. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Como é bom, amados, ouvir isto. Como é bom saber que Ele vai fazer tudo. O problema está doendo. O problema está trazendo tormento à minha mente. A enfermidade está doendo. Os problemas estão nos prejudicando. Mas uma coisa nós sabemos: está entregue nas mãos do Senhor. Então nós vamos esperar no Senhor. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Paciência não quer dizer que vai ser imediatamente, não. Quer dizer que se demorar, eu vou continuar esperando. Aleluia. José estava esperando no Senhor. Obrigado. José confiava no Senhor. Os problemas levavam José para baixo, só para baixo. Era odiado pelos seus irmãos. Isso é um problema sério. Um problema sério ser odiado pelos meus irmãos carnais. É um problema sério para você ser odiado por seus irmãos carnais. Já é um problema, né? E de repente aqueles irmãos pegam ele, toma a sua capa, joga ele num poço. O problema está piorando. Agora já não é só ódio, agora é ação. Ele vê os seus irmãos querendo matá-lo,
né? Mas ele continuava esperando no Senhor. E de repente, os seus irmãos o tiram do poço. Ele pensa: agora meus problemas estão resolvidos. Meus irmãos se arrependeram do que fizeram comigo. Quem sabe agora eles não me odeiam mais. Mas quando sai fora do poço, os seus irmãos o estavam vendendo. O estavam vendendo como servo para os amalequitas que iriam levá-lo para o Egito. José não podia resolver este problema. Ele chorava, ele lamentava, ele suplicava aos seus irmãos: ó, meus irmãos, não faça isso comigo. Pensa no nosso pai, né? E mais nada, eles odiavam José e o venderam. E José foi para o Egito, mas José continuou esperando no Senhor. Aleluia. E José foi vendido como escravo, mas José continuava esperando no Senhor. E Deus fez com que um homem rico comprasse José. E aquele homem viu que Deus estava abençoando tudo nas mãos de José. Então colocou tudo nas mãos de José. Mas de repente Satanás começou a agir. Agora a vida de José estava boa, já não estava sofrendo, era o melhor da casa, era aquele que dava as ordens aos serviçais, é aquele que dizia como se devia fazer, o que deveria se comer, tudo como deveria ser feito. Era ele que dava as ordens na casa de Potifar. Mas de repente a mulher de Potifar botou os olhos em José e o desejou, e o queria, e tentou forçá-lo. E José, né? Ele chegou para ela, quando ela falou: deita comigo, ele falou: ó minha senhora, como posso eu, né? Como posso eu trair o meu Senhor? Ele confiou tudo em mim. E como posso eu pecar contra o meu Deus? Aleluia. A preocupação de José era de não pecar contra Deus. E ele falou: eu não posso fazer isso com meu senhor Potifar, porque se eu fizer isso, estarei pecando contra o meu Deus. Então José estava esperando no Senhor, ele estava aguardando no Senhor. E quando aquela mulher armou uma armadilha, né? E tentou agarrá-lo à força, então ele sacudejou dela e fugiu e deixou a sua capa nas mãos dela. Então quando o seu marido chegou, porque estava viajando, ela guardou a capa de José e ela falou com José: olha, este servo hebreu que você trouxe veio me apontar, tentou deitar comigo, e aquilo levou José para a prisão. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus era com ele. Amados, não importa os nossos problemas, não importa as nossas necessidades, não importa as nossas enfermidades, o que importa é se Deus está conosco. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor amacia a cama dos seus santos, daqueles que estão enfermos. O Senhor conforta, o Senhor alegra. E ali estava o Senhor na prisão com José, cumprindo a palavra do Senhor, né? Que ele foi falar logo depois, alguns anos depois: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desde o início, o Senhor sempre foi com o seu povo. Ele foi com Noé, ele foi com Abraão, ele foi com José, ele foi com Davi, ele foi com Isaquias, com Ezequias, com Jeremias, com Isaías. O Senhor é com o seu povo. Amados, isso é que importa para nós. É isso que importa para nós, é se o Senhor está conosco. O problema está aí, mas Deus está conosco. Então calma. Vamos esperar no Senhor, vamos esperar com paciência no nosso Deus, porque a vitória é certa. Aleluia. Eu sempre digo: o Senhor está conosco. Ainda que as coisas não estejam bem, elas vão terminar bem. O Senhor estava com José, as coisas não iam bem para José, ia cada dia pior, mas terminou muito bem. Sabe por quê? Porque no tempo de Deus, aleluia, quando Deus começou a agir na vida de José,
Deus fez de José o governador do Egito. Aquele que entrou como servo, agora se levantava como governador de todo o Egito. Sabe por quê? Porque ele soube esperar com paciência no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Não quer dizer que os nossos problemas vão ser resolvidos imediatamente. Deus tem um tempo, aleluia. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E no tempo de Deus Ele vai nos exaltar. Aleluia, glória a Deus. E assim, multidões seguiam a Jesus, porque viam seus problemas resolvendo imediatamente. Mas de repente Jesus começou a pregar uma mensagem, pastor Edson. Jesus começou a falar da necessidade que havia das pessoas comer da sua carne, beber do seu sangue, participar dele. Jesus começou a falar que eles precisavam, no versículo 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Obrigado. Aleluia! As pessoas estão preocupadas em trabalhar somente pela comida que perece, mas estão esquecendo da vida eterna. Não dão valor à vida eterna, só dão valor à vida deste mundo. Só sente que Deus está com eles se as coisas estiverem muito bem. Mas Jesus diz que nós precisamos aprender a trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois deste Deus o Pai imprimiu o seu selo. E Jesus começou a falar com eles. Aleluia! Glória a Deus! E quando eles ouviram aquela mensagem, a Bíblia diz no versículo 55, Jesus diz assim, 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, aleluia, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amados, nós precisamos aprender a viver essa esperança, irmã Elisete. Nós precisamos aprender a empenhar as nossas vidas para o último dia, porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o julgamento. Então, amados, nós vamos enfrentar o julgamento e nós precisamos nos preparar para tal. Aleluia! Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia! Glória a Deus! Assim como o Pai que vive me enviou, e eu pelo Pai, e eu vivo pelo Pai, assim também, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Graças. Aleluia! Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós temos nos alimentado do Senhor. Amém. Deus tem alimentado a nossa alma. Deus tem alimentado o nosso coração. Nós temos comido da carne e do sangue de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Nós temos nos alimentado da palavra de Deus. Nós queremos nos alimentar mais e mais da palavra de Deus. Jesus diz, a palavra que eu vos tenho pregado, esta é vida. Aleluia! Esta é vida. A palavra de Deus traz vida a nossas almas. Jesus diz, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, glória a Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Olha, presta bem atenção. Aquele que crer em mim, todo mundo diz que crê em Deus. Todo mundo diz que crê em Jesus. As pessoas, qualquer um que você perguntar nos caminhos, na vida, em qualquer lugar, você crê em Deus? Crê.
Você crê em Jesus? Creio. Você espera em Deus? Espero. Você espera em Jesus? Espero. Glória. Todo mundo tem a sua opinião própria. Mas como que Jesus diz? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Glória ao nome de Jesus. Não é aquele que crê em mim, como diz os seus pensamentos, como diz o seu coração. Ah, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus conforme o meu coração. Aquilo que vem no meu coração, isso eu faço. Se Deus colocar no meu coração de eu dar uma oferta para a igreja, então eu vou dar, mas entregar o dízimo, não. Se Deus colocar no meu coração para dar uma oferta, eu dou, mas ficar lá, de pegar, guardar o meu dinheirinho para dar uma oferta todo dia no culto, isso não. Ah, só se Deus colocar no meu coração. Amado, sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Isso é escrito em Jeremias 48:10. Enganoso é o coração. Amados, os nossos corações são enganosos. O meu coração é enganoso. Se eu não tomar cuidado, ele vai me enganar. Davi provou isso. Davi se achava o tal rei dos reis, né? O escolhido de Deus, o ungido do Senhor. Ele se achava o tal. A Bíblia diz que no dia que todos os reis deveriam estar na guerra, ele não. Ele falou, eu não vou, eu vou ficar no meu palácio. Mas ele deveria estar na guerra, porque todos os reis estavam na guerra, e a Bíblia é bem clara, que diz no dia em que os reis deveriam estar na guerra. Davi era o rei, né? O todo-poderoso naqueles dias, era o manda-chuva no reino, era o tal. Eu não vou e pronto. Enquanto os seus soldados, a arca de Deus foi para o campo de batalha, Davi ficou no seu palácio. E lá ele passeando de um lado para o outro. Tudo que Satanás precisa é de uma brecha. Davi abriu a brecha. Ele deveria estar na guerra e não estava. Se ele estivesse lá na guerra, Satanás não ia colocar uma mulher bonita, uma mulher formosa diante dos seus olhos, lá no campo de batalha. Mas Davi estava em casa. Então Satanás colocou uma mulher bonita, uma mulher formosa diante dos seus olhos. E Davi desejou aquela mulher. E Davi mandou buscar aquela mulher. E Davi adulterou com aquela mulher. Aleluia. Aquela mulher chamou depois Davi e falou, olha, eu estou grávida. E Davi agora estava enrascado, sabe por quê? Porque o marido daquela mulher, Urias, estava no campo de batalha. Como que aquela mulher ia se apresentar diante do povo grávida? De 2 meses, 3 meses, se havia 5 meses ou 6 meses que Urias estava no campo de batalha e todos sabiam disso. Então Davi se desesperou e mandou buscar Urias. E chegou e falou com Urias e agradeceu Urias por estar no campo da batalha. E mandou que Urias fosse para a sua casa. Ó Urias, descansa com a sua esposa, deleita com a sua esposa, e amanhã você volta para o campo de batalha. E ele saiu e ficou na porta do palácio, não quis descer. E quando de repente os soldados falam de manhã com Davi, olha, Urias não desceu para a sua casa, ele ficou entre nós a noite inteira. Davi chamou aquele homem, Urias, mas eu não liberei você para estar com a sua esposa. Essa era a armadilha, esses eram os planos de Davi, né? Urias descia, deitava com a sua esposa, aí ele podia ir embora, podia morrer na batalha, porque engravidou-se do seu marido. Mas todos eram testemunha que Urias não desceu para a sua casa. Urias não se deitou com a sua esposa. Então Davi se desesperou e chamou ele. E ele sabe o que ele falou?
ó meu rei, ó meu Senhor, como posso eu me deleitar com a minha esposa? Como eu posso comer manjares com a minha esposa? Como posso eu comer e beber com a minha esposa e depois me deleitar com ela? Se a arca de Deus e os guerreiros do Senhor estão no campo de batalha. Aquilo rebentou o coração de Davi, porque Davi devia estar lá e não estava. Porque enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. E Davi, ele embebedou a Urias, e Urias não desceu para sua esposa. E quando ele viu que não tinha jeito, que Urias de maneira alguma desceria para estar com a sua esposa, então ele escreveu uma carta e entregou a Urias e falou: Urias, ele sabia quem era Urias, o servo fiel. Ele sabia que Urias não iria abrir aquela carta. Ele empreitou, mandou através da carta enviada pelo próprio Urias. Ele estava falando com Joabe: Joabe, põe o batalhão para avançar contra as muralhas dos nossos inimigos. E quando o inimigo der de cima do nosso povo, manda que todos os soldados se apartem e deixa Urias sozinho para que ele morra na batalha. Amados, Urias estava levando a própria condenação. Ele estava levando a própria sentença de morte. Aleluia. Por causa da sua fidelidade ao rei. Por causa da sua fidelidade a Deus. Aleluia. A sua fidelidade a Deus. Ele levou aquela carta e entregou a Joabe. Joabe, quando leu aquela carta, certamente levou um susto. Falou: meu Deus, como pode? Né? Este homem trouxe a sua própria sentença de morte. E como rei é o Senhor, e as ordens do rei não são para ser questionadas, então Joabe assim fez. Urias morreu e Joabe mandou a notícia para Davi: olha, Davi, eu fiz como você ordenou. Nós entramos na batalha contra o povo. Urias estava na frente. E quando a batalha se tornou renhida, os soldados se afastaram e Urias está morto. Aleluia. Sabe isso, amados? Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Davi se achava o tal, mas agora Davi, né, quando estava ali tranquilo, né, Urias morreu. Então agora eu posso tomar a mulher dele. E Davi tomou a Betseba, esposa de Urias, como a sua esposa, né? E agora ela podia mostrar a barriga. Agora a sua barriga poderia crescer. Por quê? Porque todos veriam, né, que ela agora era esposa de Davi. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Mas o que os olhos não veem, o que os nossos corações não percebem, o que a nossa sabedoria não alcança, ainda que muitos presumissem alguma coisa, aleluia, ninguém sabia a verdade, mas o nosso Deus sabe toda a verdade. Amém. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, vigiando os bons e os maus. E Deus estava vigiando a maldade de Davi. Deus estava vendo tudo o que Davi estava fazendo. E Deus enviou o profeta para falar com Davi. E o profeta chegou para Davi e falou: rei, eu tenho uma palavra para você. Fala. Havia um homem rico que tinha muitas ovelhas. E havia do lado um homem que tinha apenas uma ovelhinha amada que deitava consigo no seu regaço. Aquele homem cuidava daquela cordeirinha com todo carinho, com todo amor. Aleluia. Mas chegou um visitante na casa do homem rico
E ele, não querendo pegar das suas ovelhas para sacrificá-la ao seu amigo, ele pegou a ovelhinha daquele homem que tinha a sua única cordeirinha amada. E quando Davi ouviu aquilo, Davi imediatamente proferiu a sentença: digno de morte é tal homem. Quando o profeta ouviu aquela palavra, o profeta falou: este homem és tu, ó rei. Este homem é você, ó rei. Eu te dei tudo o que você, assim diz o Senhor, eu te dei tudo o que você quis. Quantas mulheres você quis? Você tem muitas mulheres, você tem muitas riquezas, mas você tomou a ovelhinha daquele que tinha uma única ovelha, e você o matou, e grande é o seu pecado. Quando Davi ouviu aquilo, ele não questionou com o profeta, ele não mais falou: eu sou o rei, eu faço o que eu quero, eu vou na guerra, eu não vou, eu faço o que eu quero. Não, agora ele se prostrou, e ele chorou amargamente, e ele clamou. O Salmo 51 diz toda a dor de Davi, e ele falou com o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me com o espírito inabalável. Davi reconheceu que o seu coração o enganou. Amados, e os nossos corações, nós corremos grande risco dos nossos corações nos enganar dia após dia. Por quê? Porque nós não estamos querendo obedecer a palavra de Deus. Glória. Nós não estamos querendo obedecer a palavra de Deus. Não é assim que Jesus diz: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É como diz as Escrituras. E as Escrituras nos falam da necessidade que nós temos de ser batizado em nome de Jesus, de receber o dom do Espírito Santo. Amados, se nós fugirmos disso, nós não estamos crendo em Jesus, como diz as Escrituras. A palavra de Deus nos diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, se nós não entrarmos no padrão de santidade da igreja, conhece mesmo, a Bíblia diz que nós seremos julgados pela igreja. Entendeu, pastor? Pastor está escrito lá em 1 de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2. A Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. A igreja vai julgar o mundo. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Bendito seja Deus. Verdade. A igreja vai julgar o mundo. Jesus falou com seus discípulos: vós sentareis sobre 12 tronos para julgar todos os povos, julgar as tribos de Israel. E a palavra de Deus foi escrita por estes apóstolos. E nós estamos sendo julgados pelos apóstolos. Nós estamos sendo julgados pela palavra de Deus. Obedece, está preparado. Não obedece, não está preparado. Aleluia. Bendito seja Deus. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Você quer essa água viva fluindo no seu coração? Glória a Deus. Obedece a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Obedece a palavra de Deus. Creia em Jesus conforme diz as Escrituras. Não conforme o seu coração que está te enganando. Não conforme o meu coração que pode me enganar. Por isso eu examino as Escrituras. Examinai as Escrituras, se julgais ter nela a vida eterna. Obrigado. Aleluia. Não vamos seguir a Jesus para a solução dos nossos problemas. Vamos seguir a Jesus para entrar na vida eterna. Pastor Edson está com a oportunidade para chegar, Glória a Deus. dar continuidade e fim ao culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ramos. Deus abençoe. Meus irmãos,
A palavra de Deus, ela é muito Aleluia. direta, né? O Evangelho, ele é simples. O próprio Jesus, ele ensinava as pessoas, e as pessoas ficavam sem entender, e diziam, mas até vocês estão sem entender, né? Porque o Evangelho é uma coisa simples. O próprio Jesus, ele falou, vinde a mim, uma coisa tão simples, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Então a mensagem, ela é sempre para a salvação, não é para entristecer, não é para desagradar ninguém, mas é para salvar. Por isso que Jesus, ele falou que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa a situação que a pessoa se encontra, não importa o estado físico, a questão social, questão de saúde, não. A Bíblia diz que levavam as pessoas enfermas até Jesus e curava todos. Então esse é o Evangelho que nós pregamos. Cura, milagres, mas acima de tudo, salvação. Amém. Através do nome de Jesus, através da salvação pelo nome de Jesus. Como na época do dia de Pentecostes, a multidão, não foi só uma pessoa, não, foi uma multidão, perguntou, varões, irmãos, o que nós devemos fazer? O que faremos? Pedro, Tiago, João, o que nós devemos fazer? Eles não perguntaram só para Pedro, não. E a resposta foi, olha, cada um de vocês, ela apontou, quem sabe a senhora, cada um de vocês aí deve se arrepender. Arrependa-se dos seus pecados, arrepende das mentiras, arrepende do vício, da prostituição, arrepende do engano, da malícia, arrepende. E cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então não existe perdão dos pecados se não for através do arrependimento e o batismo. Então é essa mensagem que foi pregada, salvação. E eu quero perguntar aqui, alguém que entregar sua vida ao Senhor Jesus, nós queremos orar por você, queremos orar para que o Senhor esteja a partir de hoje na direção da sua vida e te dê uma nova oportunidade de vida, porque todos nós, irmãos, todos os dias, nós estamos tendo a oportunidade de salvação. E todos os dias, pessoas estão partindo sem a salvação, mas todas elas tiveram oportunidades. Um dia elas estarão diante do Senhor recebendo o julgamento, e elas nunca vão poder dizer assim, eu nunca ouvi o Evangelho, nunca fui convidado, nunca ninguém me entregou o folheto, não. Todos estão tendo a oportunidade de salvação. Amém. E graças a Deus, no seu nome, Qual o seu nome? Celso José dos Santos. Celso, chega aqui, o Celso, Sem M e sem M. isso, o Celso está chegando aqui, 59 anos de idade. graças a Deus, para receber a oração, e nós vamos orar para que o Senhor o liberte de todo o mal que tem estado na vida dele até hoje. Pastor Robson, nós vamos ficar em pé, os irmãos, estendo suas mãos para cá, e nós vamos orar, porque é o Senhor que liberta. Amém. É o poder do Senhor que liberta. Aleluia. Nós só somos agentes Glória. do poder de Deus. Não existe em nós possibilidade nenhuma de mudar a vida de ninguém, mas quem muda é o Senhor. Então a Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Santo é e eu vos aliviarei. Senhor da Ó glória, Deus, em teu nome poderoso. nós Senhor, estamos aqui, meu Deus, em em concordância, nome de Jesus, orando por esta alma tão estamos preciosa. clamando. Senhor da glória, tu és o libertador, tu és o salvador da E é vida. preciosa. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, todo o Em mal. nome de Jesus. Repreendemos, meu Deus, todo espírito que aprisiona os céus, Senhor, todo espírito vício, todo espírito, meu Deus, que tem atrapalhado a vida dele, tem aprisionado, Senhor, ele, no vício, na bebida, nas drogas pisadas. Ó Deus bendito, que hoje, Senhor, um novo dia esteja sobre Espírito, que a sua vida a partir de agora esteja nas tuas mãos, Senhor, para fazer a vida dele
Cristo. grande homem do Porque Senhor, tu és grande homem do reino de Deus, para a salvação de outras pessoas. Um dia eu estava perdido e o Senhor me salvou. Um dia, pastor Robson estava perdido e o Senhor o salvou, porque o Senhor é misericordioso e a sua benignidade dura para sempre. E assim, meu Deus, nós estamos repreendendo agora, Toma Deus, em nome de Jesus, ele se a entrega ao todos os Senhor. espíritos que Em nome têm perturbado a vida do céu. A partir de agora, estejam todos repreendidos para a glória e o nome do Senhor. Bendito seja Em Deus. nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pela Sim, aceitação. Deus. Em nome de Fica à Jesus. vontade. Deus te abençoe. Em nome Graças a Deus. de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Então nós estamos Glória. terminando o nosso culto hoje. Amanhã nós vamos estar aqui, mesmo horário. E os irmãos serão bem-vindos. Se você puder, traga alguém, convide alguém para ouvir a palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que Jesus encontrou uma parábola a respeito do reino de Deus que é semelhante a alguém que achou um tesouro lá no campo. Ele foi lá, escondeu, depois ele voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Não é? Por quê? Porque ele sabia a importância do tesouro que ele achou. Então nós temos que ter noção do que é o tesouro de estar na presença de Deus. Vá lá e chame alguém. Vá lá e chame alguém. Compartilha com ele esses momentos aqui. Amém? Então Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Sejam abençoados. Tenha uma ótima noite em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.